Muito bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui neste canal é expor a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, mostrar o que está escrito nela, dar uma pequena explicação para que o ouvinte possa crescer espiritualmente, crescer no conhecimento da Palavra de Deus e na sua vida espiritual. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, clique lá no sininho também para que você receba as notificações dos próximos vídeos que eu vou fazer. Sempre que eu posto vídeo aqui, de modo geral, é expondo a Palavra de Deus. Temos feito um estudo no Salmo 119 e hoje nós vamos ver o 18º verso desse grande poema que é o Salmo 119, que abrange os versículos 137 a 144, que diz assim: Senhor, Tu és justos e Teus juízos são retos. Ordenastes Teus testemunhos com justiça e com toda fidelidade. O zelo me consome, pois meus inimigos se esquecem da Tua palavra. Tua palavra é fiel a toda prova, por isso teu servo a ama. Sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. Tua justiça é eterna e tua lei é verdade. Tribulação e angústia me dominaram, mas teus mandamentos são o meu prazer. Teus testemunhos são justos para sempre. Dá-me entendimento para que eu viva. O título que eu coloquei para este verso aqui é Vivendo num Mundo Injusto, diante da justiça de Deus e da sua própria justiça. O salmista no primeiro versículo deste verso começa exaltando a justiça de Deus, o quanto Deus é justo. Senhor, Tu és justos e Teus juízos são retos. Falando aqui de quão honesto Deus é, de quão justo e de quão retos são os seus testemunhos, são os juízos de Deus, quão reta é a sua palavra, quão reta é a ação de Deus no decorrer da história. E assim o Senhor, Tu és justos e Teus juízos também são retos. E aí o versículo adiante ele vai dizer: Ordenastes Teus testemunhos com justiça e com toda fidelidade. A palavra justiça aqui é retidão, de novo, como a tua palavra, como ele disse ali que, Senhor, Tu és justo. Aqui também, ordenaste os Teus testemunhos com justiça. A ideia de retidão dos testemunhos de Deus, retidão dos juízos de Deus, retidão da palavra do Senhor. Ordenastes Teus testemunhos com justiça e com toda fidelidade. Deus é fiel e justo, né? Diz lá no Novo Testamento que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aqui o salmista está afirmando isso: ordenaste Teus testemunhos com justiça e com toda fidelidade. Aliás, ele vai falar de justiça e fidelidade no versículo 137, aqui no 138, depois no 142 e no 144. Nós vamos observar cada um desses versículos. O versículo 139 é muito interessante, que ele diz: o zelo me consome. Ou como traduziu a Bíblia na linguagem de hoje, que diz assim: eu fico queimando de raiva, pois os meus inimigos se esquecem da Tua palavra. Fico queimando de raiva, o Teu zelo me consome, pois os meus inimigos se esquecem da Tua palavra. Foi esse zelo que consome, que queima de raiva por dentro contra o pecado, que levou Jesus à cruz.
foi esse zelo de Deus contra o pecado e contra aqueles que praticam a injustiça e a iniquidade, que Jesus veio a este mundo e morreu na cruz por causa da minha iniquidade, por causa do meu pecado, por causa da minha injustiça. E o salmista diz aqui, o zelo me consome, pois meus inimigos se esquecem da tua palavra. Foi esse zelo, de novo, lembrando de Jesus novamente, que levou Jesus lá no templo e que expulsou aqueles que eram comerciantes no templo, que tinham feito da casa de Deus uma casa de negócios. Então o zelo me consome, pois meus inimigos se esquecem da tua palavra. Essa era a indignação do salmista, e essa deve ser a nossa indignação com relação ao pecado, com relação àqueles que não obedecem ou que se esquecem da palavra de Deus, ou que não levam a palavra de Deus a sério, né? Devemos acolher as pessoas, mas condenar o pecado, a prática do pecado. E aí o versículo 140, ele diz, tua palavra é fiel. Outra tradução diz, tua palavra é puríssima a toda prova. Tua palavra é fiel a toda prova, puríssima a toda prova. Esta palavra de Deus é fiel, é puríssima. E por isso o teu servo a ama. Isso nos remete a Provérbios, capítulo 30, versículo 5, que o sábio Salomão vai dizer a respeito da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é pura, ele é um escudo para os que nele confiam. Toda a palavra de Deus é pura e ele é um escudo para os que nele confiam. De modo que essa questão da fidelidade da palavra de Deus, da pureza da palavra de Deus, é mencionada por toda a Bíblia no sentido de que a palavra de Deus é pura, e o sábio Salomão aqui ainda diz que Deus é um escudo para os que nele confiam. Então esta pureza da palavra de Deus, esta fidelidade da palavra de Deus, pureza que é muito mais do que pureza, tanto que a outra tradução usou a palavra puríssima, é muito pura, né? É fiel, é pura a toda prova, por isso o teu servo a ama. E esse é deve ser pelo menos o nosso desejo, de amar a palavra de Deus, porque esta palavra é pura, porque esta palavra é puríssima, e Deus é um escudo para aqueles que para os que nele confiam. Daí o versículo 141, sou pequeno e desprezado, mas não me esqueço dos teus preceitos. Este salmo foi escrito por Davi, e esse versículo me remete para aquele episódio onde Davi enfrenta o gigante Golias, o soldado gigante Golias, e ele, então, pequeno, desprezado mesmo, sendo zombado pelos soldados, até pelos irmãos dele, e pelo gigante, ele se sente pequeno, desprezado, sendo zombado, mas ele disse para o gigante que que o gigante vinha contra ele com espadas e escudos e paus e etc. E Davi ia contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço dos teus preceitos. Eu vou contra ti em nome dos teus preceitos. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então a humildade no sentido de sermos não tão influentes, sermos pessoas humildes, às vezes até desprezadas, mas mesmo assim não devemos esquecer a palavra do Senhor, os preceitos de Deus. E lógico, para que eu não possa esquecer, eu tenho que ter esta palavra memorizada na minha mente. O salmista não foi lá enfrentar o Davi com a Bíblia na mão e querendo ler textos bíblicos para ele. Ele tinha os seus preceitos na sua mente, tinha gravado os seus preceitos na sua mente.
Por isso que ele disse, por isso o teu servo ama a tua palavra, no versículo anterior. Tua palavra é fiel a toda prova, por isso o teu servo a ama. Eu amo esta palavra, então eu leio esta palavra, eu estudo esta palavra, eu memorizo esta palavra, para que na hora que eu precise, esta palavra venha à minha mente e eu possa assim enfrentar os gigantes que aparecem na nossa vida. Versículo 142. Tua justiça é eterna. De novo a palavra justiça aqui, que tem no versículo 137. Senhor, tu és justo. No 138. Ordenaste teus mandamentos com justiça. Nesses dois sentidos aqui, com retidão. Aqui ele vai dizer, tua justiça é eterna e tua lei é verdade. Aqui no sentido da tua justiça, o agir de Deus com justiça e com retidão. A tua justiça é eterna e tua lei é verdade. Isso me remete aos versículos mais adiante, que serão objeto de estudo na próxima vez, que o salmista diz, versículo 151, Senhor, tu estás perto de todos, tu estás perto e todos os teus mandamentos são verdade. Há muito aprendi dos teus testemunhos que tu os estabeleceste para sempre. Então ele repete esta verdade de que a palavra do Senhor é a verdade, muitas vezes, não só nesse salmo, mas em outros salmos também. E isso me remete também à oração de Jesus Cristo, a chamada oração sacerdotal de Cristo, no Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 17, quando ele fala desta palavra de Deus que é a verdade. João, capítulo 7, versículo 17, que o evangelista vai dizer o seguinte, deixa eu procurar aqui para não citar errado, João 17 e 17. Aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Jesus está orando pelos seus discípulos antes dele ser preso, depois julgado, crucificado, ressurreto, e ele está orando pelos discípulos e ele pede, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. De modo que para que eu tenha santidade na minha vida, eu tenho que moldá-la na palavra de Deus. Moldar a minha vida na palavra de Deus. Tua justiça é eterna e tua lei é a verdade. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então hoje nós vivemos numa sociedade em que cada um estabelece a sua verdade. Mas a verdade verdadeira está aqui na palavra de Deus. A verdade reta, justa, está aqui na palavra de Deus. Tua justiça é eterna e tua lei é a verdade. Senhor, tu estás perto e todos os teus mandamentos são verdade. Aí continuando, versículo 143, o salmista exclama, tribulação e angústia me dominaram, mas teus mandamentos são o meu prazer. Sofrimento e ansiedade, traduziu a Bíblia na linguagem de hoje. Sofrimento e ansiedade me dominaram, tribulação e angústia me dominaram, mas os teus testemunhos, os teus mandamentos são o meu prazer. Costumo dizer que diante de tantas pregações aí na mídia dizendo que o crente não sofre, esta é uma mentira muito grande que o diabo tem pregado, muitas vezes até de púlpitos de igreja e de meios de comunicação, das mídias que existem, dizendo que o crente não sofre. E que se você está sofrendo é porque você está em pecado, você não tem fé suficiente e por aí vai. Mas aqui o salmista está dizendo, tribulação e angústia me dominaram. E até Jesus Cristo passou por tribulação e angústia.
tribulação e angústia me dominaram. Então o fato de eu ser cristão, o fato de eu ter uma fé viva em Jesus Cristo, o fato de eu conhecer a palavra de Deus, de eu levar Deus a sério, de eu moldar a minha vida na palavra de Deus, de eu ter um caráter moldado nos mandamentos do Senhor, tudo isso não me isenta das tribulações e angústias, dos sofrimentos e da ansiedade. Tribulação e angústia me dominaram, mas daí o que o salmista fazia? Mas teus mandamentos são o meu prazer. A ideia é que no meio da angústia, da tribulação e angústia que ele cita, a palavra de Deus tem que permanecer viva na minha mente. Os teus mandamentos são o meu prazer. Onde eu vou buscar prazer na hora do sofrimento e da angústia? Na palavra de Deus. Onde eu vou buscar consolo no meio da tribulação e da angústia? Na palavra de Deus. Leia o Salmo 119, por exemplo, leia o Salmo 23, leia o Salmo 90, o 91 e outros. A palavra de Deus como um todo, leia o Evangelho de João. Enfim, no meio da tribulação, não deixe de buscar a palavra de Deus. Não deixe de buscar Deus em sua palavra, de buscar Deus em oração. Porque a promessa da Bíblia não é que nós não passemos por sofrimentos, mas a promessa bíblica é da presença de Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que é o Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então a promessa não é a ausência de sofrimento, não é a ausência de vales da sombra da morte, não é a ausência de tempestades. O Novo Testamento, quando narra os milagres de Jesus, traz isso muito claro, que não é ausência de sofrimento, não é ausência de vales da sombra da morte, não é ausência de tempestades da nossa vida. A promessa de Deus é a sua presença constante, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E aqui o salmista deixa claro, tribulação e angústia me dominaram, mas teus mandamentos são o meu prazer. Então, mesmo que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, eu tenho que ir lá na palavra de Deus e buscar o consolo, buscar o prazer na palavra do Senhor. E eu não estou dizendo que isso é fácil de fazer, isso é muito difícil de fazer, mas essa é a recomendação bíblica, de no meio da angústia e da tribulação eu me voltar para a palavra de Deus. Tenho vivenciado isso muitas vezes na minha vida, na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora do coração apertado, na hora da lágrima escorrendo, ou daquela lágrima presa na garganta, aquela angústia, de eu me voltar para a palavra de Deus e então receber o consolo de Deus, o alívio de Deus, o bálsamo de Deus descendo na minha mente, no meu coração, através do seu Espírito Santo. É a palavra de Deus que nos consola. E o último versículo deste verso, do 18º verso do Salmo 119, o salmista vai dizer: teus testemunhos são justos para sempre, dá-me entendimento para que eu viva. Teus testemunhos são justos. De novo a palavra justiça aqui. Os testemunhos do Senhor são justos, dá-me entendimento para que eu viva, Isso me remete a 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, onde o apóstolo vai dizer assim: fostes regenerados não de semente perecível, mas imperecível. Fostes regenerados pela palavra de Deus que vive e permanece. Fostes regenerados pela palavra de Deus que vive e permanece. De modo que é esta palavra que vive e permanece. Teus testemunhos são justos para sempre. Dá-me entendimento para que eu viva.
Então eu vou viver tendo entendimento da palavra do Senhor. A palavra entendimento nesse contexto e no contexto de todo o Salmo 119 traz a ideia de percepção do curso correto do modo de ação. Percepção do curso correto de ação, do modo de agir. Dá-me entendimento para que eu viva. Dá-me sabedoria para que eu viva. Dá-me percepção do curso correto da ação, da decisão, da escolha que eu tenho que fazer, para que eu viva de acordo com a tua palavra. Dá-me entendimento, dá-me percepção, dá-me sabedoria, dá-me entendimento para que eu possa perceber o curso correto da ação que eu tenho que tomar. Isso é ética cristã, ter percepção da ação correta, mediante a palavra de Deus aqui na minha mente. Então é com esse versículo que ele encerra esse verso: teus testemunhos são justos para sempre, fostes regenerados pela palavra que dura para sempre. Dá-me entendimento para que eu viva. Na teologia de Pedro, a regeneração se dá mediante a transformação da nossa mente, pela renovação do nosso entendimento, mediante o moldar da nossa mente na palavra de Deus. Então precisamos renovar a nossa mente de acordo com a palavra de Deus. Isso é ter entendimento da palavra de Deus, para que vivamos corretamente, tenhamos uma ética cristã correta. Esta é a exposição do Salmo dos versículos 137 ao 144. A justiça de Deus, vivendo num mundo injusto, como? Tendo entendimento da palavra de Deus. A pergunta para reflexão que eu quero deixar com você é essa: você tem tido entendimento da palavra de Deus? Você tem buscado a palavra de Deus, lido, estudado, meditado na palavra de Deus, para ter entendimento, para que na hora da tribulação você tenha percepção para tomar a decisão correta? Essa é a mensagem e essa é a reflexão que eu quero deixar com você hoje. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe.